Seja bem-vindo à 148ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de x menos a raiz cúbica de 2 mais 3x ao cubo, quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. E, se esse vídeo lhe for útil, deixa aí o seu like. Agora, começando a resolver este exercício, observe, caso eu venha a substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é o infinito positivo, ou seja, o maior valor que se terá em x aqui, né? Ou também o maior valor que se terá no plano cartesiano, né? É o maior valor numérico dentro do universo dos números reais, né? O conjunto dos números reais. Bom, se eu substituir na função, eu terei o quê? Uma indeterminação, pois haverá o quê? Mais infinito menos a raiz cúbica de 2 mais 3 vezes o mais infinito elevado ao cubo. Isso vai dar o quê? Mais infinito menos a raiz cúbica infinito elevado ao cubo, infinito vezes 3, infinito, mais 2, infinito. Raiz cúbica do infinito, infinito. Tem o sinal negativo na frente, ele vai distribuir, vai multiplicar o mais infinito aqui, ó, da raiz cúbica. Retirei a raiz cúbica do imensurável, é o imensurável. Regra de sinais, menos 1 vezes qualquer coisa positiva vai dar o quê? Essa coisa negativa, então vai ficar com mais infinito, menos o menos infinito, isso é o quê? Indeterminado. Então, para resolver este exercício, eu terei que sair dessa indeterminação. Primeiro passo para isso, irei reescrever o limite em função de x ao cubo. Só que eu irei reescrever apenas os elementos que estão dentro da raiz cúbica. Agora, por que eu estou usando como referência x ao cubo? Simples, por causa do índice da raiz. Eu irei usar a variável porque a variável está me causando a indeterminação. Observe, se dentro dessa raiz cúbica eu tivesse apenas um número real, como o caso aqui do 2, imagina, que não tivesse aqui, ó, 3 multiplicando a variável elevado ao cubo. Se não tivesse a variável aqui dentro, que tivesse apenas o valor real. Não haveria indeterminação, porque eu teria o quê? Ao substituir no limite, na variável, o valor qual o limite dela está tendendo, eu teria aqui uma operação que seria o quê? Infinito menos o valor real. Infinito menos qualquer coisa é o infinito mesmo. Então aqui, para sair da indeterminação, eu irei reescrever cada um dos componentes que existem aqui dentro da raiz cúbica na forma do produto de um quociente. Por quê? Porque se eu faço isso, eu simplesmente estou escrevendo a mesma coisa, só que de uma outra forma. Exemplo. Imagine que eu pegue aqui, ó, um número 1. E eu multiplique o número 1 por 2, só que eu também vá lá e divido ele por 2. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma operação que é igual ao próprio número 1. Por quê? 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1. É o que eu estou fazendo aqui. Só que no caso eu estou usando a raiz cúbica não, né? Eu estou usando x elevado ao cubo, a variável elevada ao cubo. Por quê? Porque é esta variável elevada ao cubo que é o meu problema dentro aqui do radical. Então, prosseguindo, vou isolar aqui o fator comum, que é o quê? X ao cubo. Próximo passo, vou aplicar esta propriedade que envolve produto dentro de radicais, ou seja, dentro de raízes, que diz o quê?
Se eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, entre determinados valores, isso vai ser igual ao quê? A raiz de um valor vezes a raiz do outro valor. É óbvio que a raiz tem o mesmo expoente. No caso aqui, ó, vai ser o quê? Ao cubo, a raiz cúbica. Então, raiz cúbica de x ao cubo vezes 2 sobre x ao cubo mais 3 vezes x ao cubo sobre x ao cubo vai ser igual a raiz cúbica de x ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 sobre x ao cubo mais 3 vezes x ao cubo sobre x ao cubo. Então, o meu limite será reescrito desta forma aqui. Limite de x menos a raiz cúbica de x ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 sobre x ao cubo mais 3x ao cubo sobre x ao cubo, quando x tende ao mais infinito. Próximo passo, irei aplicar esta propriedade operatória de potências, que diz o quê? Quando eu tenho uma divisão entre bases iguais, eu preservo a base e subtraio os expoentes. Aonde que eu tenho isso? Eu tenho aqui, ó, 3 vezes x ao cubo sobre x ao cubo. Aplicando a propriedade, eu vou ter o quê? 3 vezes x ao cubo menos 3. Estou preservando a base, subtraindo os expoentes. 3 menos 3, 0. Raiz cúbica de x ao cubo é x. Logo, eu terei limite de x menos x vezes a raiz cúbica de 2 sobre x ao cubo mais 3 vezes x elevado a 0. Próximo passo. Observe, qualquer valor, com exceção do número 0, elevado a 0 é 1. Logo, x elevado a 0 é 1. 3 vezes 1, 3. Portanto, agora eu tenho limite de x menos x vezes a raiz cúbica de 2 sobre x ao cubo mais 3, quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa, irei aplicar esta propriedade operatória de função composta, limite quando envolve função composta, que é a propriedade da mudança de variável. Aplicando a propriedade, eu vou dizer o quê? Que 1 sobre x é igual a 1. Se eu isolo x nesta igualdade, eu tenho que x vai ser igual ao quê? A 1 sobre u. Depois, eu direi o quê? Que limite de u quando x tende ao mais infinito vai ser igual ao limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito. Substituirei nesta variável o valor qual o limite dela está tendendo, que é o mais infinito. 1 dividido pelo mais infinito vai ser igual a 0. Só que igual a 0 pela direita. O que isso quer dizer? Simples. Isso quer dizer que eu estou me aproximando de 0 aqui no plano cartesiano pela direita. Por quê? Porque observe, quando você divide um número real pelo infinito, você vai ter como resultado desta operação um número próximo do zero. Extremamente próximo do zero. Mas não é zero. Ah, como assim? Simples, ó. Observe. Se eu tenho um valor real tipo 2 e eu divido ele por 10, eu tenho como valor dessa divisão que 0,2. Se eu divido por 100, eu tenho que como um resultado dessa divisão 0,02. O que isso quer dizer? Quanto maior for o número que estiver dividindo o outro, o resultado da divisão vai se aproximando do zero. Então, quando você divide um valor real pelo imensurável, que é o infinito, você tem um resultado extremamente próximo do zero. Só que eu estou dividindo aqui pelo mais infinito. Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou me aproximando de zero pela direita no plano cartesiano. Eu estou me aproximando do zero. Isso quer dizer o quê? Que o limite de u tende a zero pela direita. Com isso, eu posso aplicar a propriedade da mudança de variável e dizer o quê? Que o limite de x menos x vezes a raiz cúbica de 2 sobre x ao cubo mais 3, quando x tende ao mais infinito, vai ser igual ao limite de 1 sobre u menos 1 sobre u. Por quê? Eu não disse aqui ó, que x era igual a 1 sobre u? Estou aqui ó, substituindo o valor. Vezes a raiz cúbica de 2 sobre 1 sobre u elevado ao cubo mais 3
quando o limite de u tende aonde? Ao zero pela direita. Próxima etapa. U elevado ao cubo vai ser igual ao quê? U elevado ao cubo não, é corrigindo, gente. 1 sobre u elevado ao cubo vai ser igual ao quê? 1 elevado ao cubo é 1. U elevado ao cubo é o quê? U ao cubo. Próximo passo. Vou aplicar aqui a propriedade de divisão com fração. Quando eu tenho uma fração dividindo um valor, o que ocorre? A fração ela passa para cima, invertida e multiplicando, ou seja, o numerador da fração vira denominador, o denominador vira numerador e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Logo eu terei 2 sobre 1 vezes u ao cubo sobre 1. Isso vai ser igual ao quê? 2 vezes u ao cubo dividido por 1 é 2 vezes u ao cubo. Cheguei neste ponto, eu tenho que a raiz cúbica de 2 vezes u ao cubo mais 3 está sendo multiplicada por 1 sobre u. Se está sendo multiplicada por 1 sobre u, isso é igual ao quê? A raiz cúbica de 2u ao cubo mais 3 sobre u. Isso de negativo, por quê? Eu tenho um valor negativo aqui, ó, é menos 1 sobre u ao cubo. Logo, eu tenho o limite de 1 sobre u menos a raiz cúbica de 2u ao cubo mais 3 sobre u. Prosseguindo, cheguei neste ponto, eu posso dizer que este limite é igual a limite de 1 menos a raiz cúbica de 2u ao cubo mais 3 sobre u, quando o limite de u tende a zero pela direita. Por quê? Simples, lembre da propriedade de diferença com frações. Quando eu tenho uma fração qualquer, por exemplo, 1 quarto menos 2 quartos. Isso é igual ao quê? A 1 menos 2 sobre 4. Por quê? Soma ou subtração com frações que tem o mesmo denominador, você preserva o denominador e você faz a operação. Você faz a diferença. É a mesma coisa que eu fiz aqui. O denominador aqui é u, aqui também. Então, preservei o denominador. Estou aqui, ó, realizando a diferença. Logo, simplesmente reescrevi, né, de uma outra forma a mesma coisa. Observe que para resolver o exercício de limites, até os exercícios mais complexos, você precisa ter um bom domínio aí de álgebra, né? Várias coisas que você aprendeu no ensino médio, no ensino fundamental, você aplica para resolver limites. Propriedades com potências, com produtos notáveis, radicais e etc. Frações, né? Você vai aplicar para resolver exercícios de limites. Cheguei neste ponto. Vou aplicar a propriedade operatória de limites, que diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente do limite dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. E ele é diferente de zero, por quê? Porque eu estou me aproximando de zero pela direita. É um valor próximo a zero que não é zero. Então eu tenho que o limite de 1 menos a raiz cúbica de 2u ao cubo mais 3 sobre u, quando u tende a zero pela direita, vai ser igual ao limite de 1 menos a raiz cúbica de 2u ao cubo mais 3 quando u tende a zero sobre o limite de u quando u tende a zero. Um detalhe aqui. Observe que eu já saí da indeterminação. Quando eu cheguei nesta configuração aqui, até mesmo antes, ó, quando eu cheguei aqui, eu já havia saído da indeterminação. Ah, como assim? Observe, ó, neste ponto aqui, eu já posso substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo. Agora eu vou aqui aplicar essas operações para que você entenda, para que fique mais fácil, né, para você observar o que vai acontecer e como é que este limite será resolvido. E para que você também domine essas propriedades, que elas são muito úteis, né, para se resolver exercícios com limites. Mas é óbvio que quando você estiver aí realizando a resolução da sua prova, da sua lista de exercícios, as etapas que você considerar desnecessárias aqui, você poderá pulá-las. Chega a este ponto, próximo passo. Vou aplicar a propriedade da diferença, que diz que o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites das parcelas. Logo, eu obterei que
limite de 1 menos a raiz cúbica de 2 ao cubo mais 3 quando u tende a zero vai ser igual ao limite de 1 quando u tende a zero pela direita, menos o limite da raiz cúbica de 2 ao cubo mais 3 quando u tende a zero pela direita, sobre o limite de u quando u tende a zero pela direita. Próxima etapa, vou lembrar da propriedade operatória que diz que o limite de uma função constante é a própria constante. Logo, o limite de 1 quando u tende a zero pela direita é 1. Prosseguindo, irei agora substituir na variável o valor qual limite dela está tendendo. E eu terei o quê? 1 menos a raiz cúbica de 2 vezes 0 pela direita, elevado ao cubo, mais 3 sobre 0 pela direita. Novamente, observe, 0 pela direita indica que eu tenho que um número muito próximo do zero, mas que na verdade não é zero. É como se isso aqui fosse, por exemplo, 0,000000000000000001. É um número muito próximo de zero que não é zero. Então eu não estou dividindo aqui o valor que eu tenho no numerador por zero. É um número próximo de zero, muito próximo de zero. Um número muito pequeno, mas que não é zero. É por isso que essa divisão ela é possível, porque se fosse zero aqui no denominador, vocês devem saber, né, pela condição de existência de uma fração, que o denominador não pode ser zero. Você não tem como dividir um número por zero. Você não tem como dividir, por exemplo, 2 por zero, menos 1 por zero. Não tem como. Agora, prosseguindo. 2 vezes 0 pela direita elevado ao cubo vai dar o quê? Vai dar um número muito pequeno, mas maior do que zero, mas muito, muito, muito menor do que 2. Ah, como assim? Eu não estou entendendo. Observe. Imagine que aqui no lugar de 0 pela direita, tivéssemos um valor pequeno como 0,1. E que ele estivesse elevado ao cubo, como temos aqui. 0,1 ao cubo é o quê? É 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Isso é igual ao quê? A 0,001. Se eu pego esse valor e multiplico por 2, eu vou ter o quê? 0,002. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, só que com um número muito menor do que 0,1. Aí esse número vai somar com 3. Vai ficar o quê? Imagine, ó, que eu pegasse este valor aqui e somasse 3. Ficaria o quê? 3,002. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo aqui. Então é um número muito pequeno, muito próximo do zero, elevado ao cubo e multiplicando, sendo multiplicado por 2 e somando com 3. Então vai dar um número o quê? Que é pouquíssimo maior do que 3 aqui no resultado final. Pouquíssimo maior do que 3. Então vou ter o quê? Raiz cúbica de 3. Ou de um valor que é muito próximo da raiz cúbica de 3. Aí você diz, tá, mas eu não sei que a raiz cúbica de 3 arredondada é 1,440 e alguma coisa. Como é que eu resolveria sem saber aqui que o valor é este, arredondado é mais ou menos este? Simples, ó. Observe que a raiz cúbica de 3 é um valor maior que 1. Por quê? Raiz cúbica de 1 é 1. Logo, a raiz cúbica de qualquer valor maior do que 1 é maior do que 1. Então, a raiz cúbica de 3 é um valor maior que 1. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 menos a raiz cúbica de 3, eu sei que esse valor vai ser o quê? Eu sei que esse valor vai ser negativo, porque aqui eu tenho esse valor negativo multiplicando a raiz cúbica de 3. Só que esse valor negativo, quando eu somar com 3, vai ter o quê? Um resto que também vai ser o quê? Negativo. No caso aqui, ó, realizei a operação, foi menos 0,442. Por quê? Um 1,442 mais 1 vai dar o quê? Menos 0,442.
442. Aí você diz, tá, mas se eu não soubesse esse valor, simples, ó. Aqui mesmo, ó, neste ponto aqui, você já poderia resolver este exercício. Por quê? Eu sei que este valor aqui, a raiz cúbica de 3. Opa, tá muito poluído isso aqui. Vamos apagar aqui para ficar menos poluído. Eu sei que o valor da raiz cúbica de 3 é um valor maior do que 1. Eu sei que esse valor é negativo. Por quê? Porque está sendo multiplicado aqui por menos 1. Logo, eu sei que o resultado desta operação aqui que se encontra no numerador dessa fração vai ser o quê? Vai ser um valor negativo o resultado dessa diferença. Então imagine aqui que tivéssemos, ó, menos 1 dividido por 0 pela direita. Esse resultado vai ser igual ao quê? A menos infinito. Por quê? Simples, ó. Número negativo dividido por um valor positivo, resultado vai ser o quê? Vai ser um número negativo. Agora, por que esse valor é infinito? É o infinito. Por que esse valor negativo é o infinito? Simples. Porque quando eu divido um número grande por um número extremamente menor, o valor tende ao infinito. Como assim? Imagina o seguinte, ó. Se eu divido 1 por 0,1, eu tenho como resultado dessa divisão o quê? 10. Se eu divido 1 por 0,01, o resultado dessa divisão aqui é o quê? É 100. Se eu divido 1 por 0,001, o resultado dessa divisão é o quê? É 1000. Então, se eu divido um valor real que é perto de zero, que nem por exemplo isso aqui, ó, menos 0,442. Só que eu divido por um número que é extremamente menor do que ele. Tão menor que ele seria, que ele é indescritível. Eu não posso descrevê-lo. Eu não posso calculá-lo. Eu sei que ele é um número extremamente próximo do zero, só que ele não é zero. Pela mesma lógica, o que eu teria aqui? Eu teria o quê? Um número que tende ao imensurável, tende ao infinito. Por quê? Porque é um número que a gente não pode calcular. Então ele tende ao infinito. Só que no caso aqui, será o infinito negativo por causa da regra de sinais da divisão. Seria como se eu tivesse aqui, ó, para ficar mais fácil aqui de você entender. Imagine, ó, menos 0,1 dividido por 0,001. Isso aqui daria o quê? Menos 100. Daria menos 100. Então teria o quê? Um número negativo muito menor que 0,1, que menos 0,1. Por quê? Porque você deve saber que em números negativos nós temos o quê? Quanto mais distante o valor estiver do zero, quando se trata de números negativos, menor é este valor. Se o número for positivo, quanto mais distante ele estiver do zero, maior é este valor. Então, por exemplo, 10 é maior do que zero, obviamente. Só que menos 10 é muito menor do que zero. Logo, também é muito menor que menos 0,1. Porque menos 0,1 é o valor mais próximo do zero. Então, o que está ocorrendo aqui nessa divisão é mais ou menos isso aqui, ó. É a mesma lógica que se aplica aqui. Então, se eu divido menos 0,1 por 0,001, eu tenho 100. No caso aqui, menos 100. Se eu dividir o valor aqui desta subtração, dessa diferença, que vai ter um resultado negativo,
por um número extremamente próximo do zero, só que não é zero, este valor vai tender o quê? Ao infinito. Ele não vai poder ser calculado, mas ele vai tender o quê? Ao infinito. No caso, é infinito negativo, por causa da regra de sinais. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da sua parte, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.